Então, naquela época que eu voltei para o Brasil, em 2005, e talvez ainda seja hoje, era pouco provável, né, que os produtores de pecuária aplicassem bastante nitrogênio em pastagem. A gente sabe que tem produtor que aplica os mais intensivos, ou talvez para a produção de leite, onde normalmente é mais intensivo, mas na produção pecuária de corte, por exemplo, que são propriedades mais extensivas e que provavelmente predominam no Brasil, o uso de adubo, principalmente adubo nitrogenado, era escasso, né? Então, escolhi o caminho das leguminosas, porque achei que era talvez o caminho mais viável para o Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Rumen Podcast. Eu sou o Daniel Barreta, eu sou o host desse programa. E o pessoal que nos dá suporte da comunicação veio comentar aqui de todos vocês que assistem o nosso programa aqui no YouTube, aproximadamente 80% não estão inscritos no nosso canal. Então eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam, né, porque isso ajuda bastante o canal e faz com que mais vídeos cheguem até você e que o programa possa ficar mais popular. Então, toca no botão de se inscrever que vai fazer uma grande diferença para nós. Muito obrigado e um ótimo episódio. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Aqui é o Daniel Augusto Barreto falando. Espero que todos estejam bem nos ouvindo aí do outro lado. E hoje eu tenho a satisfação, né, de continuar essa série que nós estamos abordando sobre leguminosas. Já gravamos com a professora Liliana, foi o primeiro episódio, e hoje tenho aí a satisfação, a missão, né, de gravar com o professor José Dubé. Professor, seja muito bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. É uma satisfação, né, ter o senhor aqui conosco. Ô Daniel, a satisfação é minha, é um prazer ser convidado aqui no seu podcast. E, enfim, vamos ter uma discussão boa aí sobre leguminosas, não é isso? Exatamente, né? O professor já citou aí, tanto a professora Liliana falou na semana anterior, e hoje é com o professor do bem, e nós vamos tentar entender, né, o papel que as leguminosas têm dentro da pastagem, e elas entregam muito mais, né, professor, do que propriamente só uma melhora de valor nutricional, que era, né, antigamente se tinha muito essa perspectiva, bom, só para aumentar o valor nutricional, mas hoje se sabe que a quantidade, a vastidão de serviço ecossistêmico que as leguminosas, né, incorporam nos sistemas é muito grande. Mas muito bem, antes, né, de nós começar a falar das leguminosas, a gente sempre pede, né, para que os convidados façam aí um breve relato, né? O professor Dubé não nasceu professor, né, da Universidade da Flórida, houve todo uma construção ao longo do tempo. Então, se o senhor puder compartilhar conosco um pouquinho da sua trajetória. Claro, um prazer, Daniel. Eu sou de Recife, em Pernambuco. Nasci em Recife e me formei em agronomia pela Rural de Pernambuco. Fiz mestrado também naquela mesma universidade. Meu mestrado foi em zootecnia, mas sempre buscando a área de forrageiras. E finalmente me tornei professor naquela instituição, na Rural de Pernambuco. E de lá parti para fazer meu PhD na Universidade da Flórida. Isso já faz um tempo, foi em 2001 que eu fui para o meu doutorado, né, aqui na Flórida, e enfim, passei 4 anos, depois retornei para o Brasil, onde continuei minha docência na Rural de Pernambuco, de 2005 até 2013. Durante aquele período fizemos muitos trabalhos, inclusive alguns com leguminosas, que eu gostaria de comentar hoje, e também, enfim, no final eu fui pesquisador do CNPq, era também pró-reitor de pesquisa. Em 2013 resolvemos vir para os Estados Unidos, aqui na Universidade da Flórida, onde atualmente eu sou professor, né? Já fazem 12 anos que estou por aqui como professor. E venho também fazendo pesquisa na área de forrageiros e pastagem, né, com foco em ciclagem de nutrientes, em serviços ecossistêmicos, e boa parte do nosso trabalho é com a leguminosa forrageira, desde que a gente saiu do Brasil. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo.
Adceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Rumenzin, tradição que gera confiança. Perfeito, professor. Eu até anotei aqui, então, de 2005 a 2013 e agora já 12 anos, né, na Universidade da Flórida. Só para tentar dar um contexto, professor, e aí eu acho que depois a gente pode até voltar e falar desses seus trabalhos no Brasil. Como é que é o clima aí da Flórida, só para contextualizar para quem está nos ouvindo aqui no Brasil, dá para fazer um paralelo com qual região? Boa pergunta. A Flórida é bem comprida, né? Se você for lá das Florida Keys até aqui a parte oeste da Flórida, em Pensacola, dá umas 12, 13 horas de carro, enfim, é bastante comprida. Então lá na parte mais sul da Flórida é um clima mais tropical, né? Bem mais quente, enfim, e úmido, parecendo com o sudeste, transição sudeste-sul do Brasil. E à medida que você vai para o norte da Flórida, aqui onde nós estamos na latitude em torno de 30 graus norte. Então, no inverno já faz frio, né? Esse ano nevou por aqui, o que não é normal, mas todo ano temos geada, temos frio, né? Temos temperaturas abaixo de zero, algumas vezes ao longo da estação fria. Mas, por outro lado, o verão é muito quente, muito úmido, então muita pressão de praga, doença, enfim. Então, é uma região de transição, é uma região subtropical, com verões muito quente e úmido, e no caso que eu fico no norte da Flórida, em Mariana, o inverno mais frio, né, do que no restante da Flórida, do que na parte sul da Flórida. Então, na verdade, é uma região de transição entre os trópicos, né, e a região temperada, a região subtropical. Uhum. Não, perfeito. Bom, dá até para tentar fazer um paralelo com a própria região sul, Santa Catarina, né? Tem, né? Enfim, claro que cada lugar tem as suas particularidades, né? Mas aqui no inverno de 2025 também em algumas regiões deu até neve, né? E aí no verão, dependendo do lugar, a temperatura se aproxima aí de 35 graus. Muito bem, mas assim, já deu para dar uma contextualizada aí do seu, né, local de trabalho, a área de região de principal atuação, né, professor? Mas o senhor comentou que os trabalhos com leguminosas começaram antes do professor José ir para, né, para os Estados Unidos. Né? Com o que o senhor vinha trabalhando no Brasil, né? Que insight que o senhor levou, né, daqui do Brasil, né, para ir e quais foram aqueles principais achados enquanto o senhor estava aqui? Claro, e antes de chegar no Brasil, eu vou voltar ainda para o meu doutorado, que foi aqui na Flórida, mas foi com foco em ciclagem de nutrientes em pastagem. E a gente, enfim, estudou bastante durante aquela época e ficou bem claro, né, para mim, durante, enfim, todos aqueles estudos, a importância que tem o nitrogênio nas pastagens e a importância de alguma forma, trazer esse elemento para a pastagem, né, para aumentar a produtividade e todos os outros aspectos que a gente espera de uma pastagem produtiva. E na verdade, são dois caminhos principais, vamos dizer assim: colocar nitrogênio via adubação, ou pensar em fixação biológica de nitrogênio, né? E um dos focos são as leguminosas, embora a gente saiba que tem muitos trabalhos com azospirilo e essas outras coisas, com gramínea, mas o foco era leguminosa. Então, naquela época que eu voltei para o Brasil, em 2005, e talvez ainda seja hoje, era pouco provável, né, que os produtores de pecuária aplicassem bastante nitrogênio em pastagem. A gente sabe que tem produtor que aplica, os mais intensivos, ou talvez para a produção de leite, onde normalmente é mais intensivo, mas na produção pecuária de corte, por exemplo, que são propriedades mais extensivas e que provavelmente predominam no Brasil, o uso de adubo, principalmente adubo nitrogenado, era escasso, né? Então, escolhi o caminho das leguminosas, porque achei que era talvez o caminho mais viável para o Brasil, e foi interessante, porque não tinha muita coisa feita, embora tinha tido muita coisa feita nos anos 60, 70, teve muitos insucessos naquela época, e muita gente meio que desistiu de trabalhar com leguminosas, então foi meio que um renascimento, né, de mexer com as leguminosas. Eu lembro que alguns colegas falaram: você vai mexer com isso? E, enfim, mas não, eu sou muito persistente, né, quando eu, enfim, concentro em alguma coisa, e realmente
comecei do zero lá, principalmente na zona da mata do estado de Pernambuco, que tem a precipitação um pouco melhor, em torno de 1.300, 1.500 milímetros, algum lugar 1.800 milímetros ou mais. E fizemos um screening de várias leguminosas herbáceas, leguminosas arbustivas também, que era uma linha meio esquecida nas arbustivas. E tentamos vários, né? Era mais ou menos 2 braços aí de pesquisa tentando fazer um screening de várias leguminosas. E fizemos experimentos de pequena parcela, depois passamos para mob grazing, que são experimentos de pastejo em parcelas menores, mas sem medir o desempenho animal, para tentar chegar no experimento de grande parcela para medir desempenho animal. E o screening, enfim, a persistência de alguma dessas leguminosas era baixa, né? E das herbáceas, dentre as herbáceas, as que mais persistiram foram o Arax pintoi. Na época eu não testei o Desmode, mas hoje eu sei que o Desmode é outra leguminosa herbácea promissora. Mas as outras que nós testamos, como Calopogone, Stilosante de Campo Grande, ou Clitória, enfim, todas essas eram efêmeras e depois de 2 anos não tinha muita coisa lá na pastagem, né? Mas os Arax e o Desmode, sim. A linha de leguminosa arbustiva foi mais promissora. Tem algumas leguminosas como a Gliricídia ou a Mimosa, por exemplo, que eram bastante vigorosas, cresciam muito rápido, fixa bastante nitrogênio. E uma vez que a gente consegue estabelecer aquelas leguminosas na pastagem, o elo fraco passa a ser a gramínea. Enfim, dependendo do espaçamento que você plante, elas terminam competindo demais com as gramíneas, tanto por sombra como por luz, né, como por água e nutrientes também. E enfim, fizemos alguns ensaios de silvopastoril durante aquela época, com resultados bastante interessantes, bastante promissores. A Gliricídia com mais resultados positivos para a produção animal. Já a Mimosa, que é o Sansão de Campo, né, que chama aí no sul, a gente chama de sabiá, era muito promissora para a produção de estaca, que lá no Nordeste tem um valor elevado, agregado para a cerca, né? E no final das contas fazia sentido também ter aquela planta lá em termos econômicos para a produção de estaca, e a produção animal era um pouco prejudicada por conta da competição, principalmente. Mas a Gliricídia, temos resultados mostrando que era possível, né, consociar a Gliricídia com braquiária na zona da mata e ter ganhos melhores do que braquiária exclusivo, né? Tem alguns trabalhos publicados mostrando isso, principalmente por conta do nitrogênio que a leguminosa aporta, além da dieta melhor para o animal. O campo avançou muito, mas tem um detalhe que permanece o mesmo. A tortuga sempre esteve lá. Uma referência em nutrição animal, com soluções que sustentam o desenvolvimento de fazendas em toda a América Latina há gerações. Sustentabilidade e conhecimento são os componentes de todas as fórmulas Tortuga. É por isso que onde você encontra qualidade, tecnologia e produtividade, lá está a Tortuga. Acesse dsm.com/tortuga para saber mais. Perfeito. Agora que o senhor falou sobre essa perda de persistência, eu lembro de um trabalho, acho que publicado em 22 ou 23, possivelmente, que é o professor e o professor Solenberg, que acho que publicaram na RBZ, né, que é uma abordagem sobre o uso de leguminosas, mas assim, numa linguagem mais contando a história delas, né, e retrata um pouco disso que o senhor falou, né, desse desacreditar lá do passado, né, e que o desafio é manter a persistência dela, né, no dossel forrageiro. Claro, no caso das arbóreas, né, uma outra dinâmica, né, mas naquelas que são, vamos pensar no mesmo nível hierárquico do ponto de vista da arquitetura, né, é difícil de manter e por isso que muitas vezes o produtor acaba, né, não optando por essa falta de persistência, ou precisar reimplantar, né, com uma certa frequência, né? Eu lembro que faz esse comentário. Sim. Mas eu gostaria de dar uma ressalva aí que o Arax pintoi e o Desmode são exceções a isso que a gente comentou, porque eles são realmente bastante persistentes. E uma vez que você consegue estabelecê-los na pastagem, eles vão persistir por bastante tempo.
Não, perfeito. Era bem essa vírgula que eu ia fazer, professor, porque, bom, quem nos escutou, pessoal, no episódio que saiu aí na semana passada com a professora Liliane, ela até comentou sobre o uso da alfafa em consórcio com o Tifton 85 também, né? É uma mistura que dá certo, mas na própria fala dela, professor, ela comenta sobre, bom, mesmo que o consórcio mantenha uma proporção próxima aí ao desejado, em torno de 30%, depois de 4 a 6 anos é meio que o prazo de validade dele. Enquanto que, né, eu lembro de conversar com o professor Carlos Maurício, né, e ter trabalhos de braquiária com amendoim forrageiro, né, que você tem isso há mais de 20 anos, esse consórcio, né, e aí calha com isso que o senhor falou. Mas e aí, o que que tem então o amendoim forrageiro, né, que ele consegue ter persistência nesses consórcios com as gramíneas? Só um parêntese, a alfafa consorciada com alguma forrageira como bermuda ou Tifto 85, enfim, algum desses, aqui na Flórida não dura mais do que 2 anos, é de 1 ano a 2, e vai melhor nos ambientes que tem mais umidade e melhor fertilidade, como nas fazendas de leite que usa irrigação com efluente. Mas aqui as condições são diferentes de onde a professora Liliane trabalha. Mas mesmo lá, né, professor, ela comentou que o limite são 4 anos. Aqui mais de 2 anos é difícil, mas enfim. A diferença mas por outro lado aqui nós temos o Arax glabrata, que é usado aqui na Flórida, daqui a pouco a gente chega na Flórida, né? Mas temos estandes de mais de 40 anos de Arax glabrata, que foi implantado pelo professor Lin Sollenberger nos inícios do ano 80, 1984, por aí, está com 41 anos que foi estabelecido e está lá bonito, enfim. E qual que é a diferença, né, que dessas leguminosas herbáceas de crescimento prostrado que tem rizomas? Essa faz a diferença, né, da persistência, né, o crescimento prostrado com rizomatoso, no caso do Arax glabrata. O Arax pintoide tem algum rizoma, mas não tanto como glabrata, mas também é muito prostrado e estolonífero, e os estolões enraizam no solo, e isso confere tolerância à planta semelhante ao desmódio também, que é bem diferente de plantas mais volúveis como o calopogônio, como a kudzu, ou como a própria clitória, e os tilosantes que têm os pontos de crescimento mais altos, né, que fazem com que eles sejam mais efêmeros e menos persistentes no pastejo. Não quer dizer que eles não tenham lugar ao sol, né? Por exemplo, você está pensando em integração lavoura-pecuária, onde você tem rotações de curto prazo, onde talvez os tilosantes sejam um bom caminho, né? Eu vi essa semana o colega Marcelo Carvalho da Embrapa, que é melhorista de estilosantes, mostrou as fotos que os estilosantes com raízes profundas, mais de 2 metros, enfim. Talvez seja uma opção interessante para rotação e integração lavoura-pecuária, né? Mas não para uma área permanente de pastagem que você queira que a leguminosa permaneça lá por muito tempo. Talvez até fazendo um paralelo até com a própria, vamos pensar aqui no sul, no inverno, é uma ervilhaca, né, que ela não vai ter persistência, mas ela vai entregar uma proporção interessante, né, na mistura por esse período, pensando no sistema de integração, por exemplo, lavoura-pecuária. E o senhor, quando comenta do amendoim, né, e da persistência dele com algumas misturas, com quais gramíneas, professor? O que você tem de resultado, né? Ele anda bem nesse consórcio que o senhor falou, né, de mais de 40 anos, é o amendoim com quem? Aqui na Flórida, a gramínea número 1 que se cultiva aqui é um páspalo notatum, é o Bahia Grass, que é um capim bastante rizomatoso, tem muito rizoma também, e na verdade também é originário da América do Sul, aí da região sul do Brasil, aí Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, enfim, essa região sul da América do Sul. E é uma forrageira que a razão de ser muito utilizada aqui é principalmente porque aguenta bem as condições daqui, que não só tem, como eu falei, verões muito quentes, muito úmidos, mas também invernos frios. Então, se você plantar a braquiária, por exemplo, aqui onde eu moro, o braquiária morre no frio. O Bahia Grass, o pássaro, não morre, porque ele tem bastante rizoma e consegue persistir. Enfim, se planta por semente, né? Enfim, aguenta o manejo muitas vezes abaixo do desejável, que ocorre em algumas situações, e o fato é que é uma forrageira que se adapta às condições do local. O solo aqui, eu esqueci de falar, é muito arenoso, né? Normalmente
tem uma quantidade muito baixa de argila, menos de 5% de argila, né? Dependendo da região aqui, um pouco mais, mas mesmo assim menos de 10% de argila na camada mais superficial. Então são solos normalmente pobres, né, e bastante arenoso. Seria o pásculo, no nome, no Brasil seria a grama batatais, professor, que é chamada? A grama batatais só que aqui tem algumas variedades melhoradas de grama batatais, tem muitas variedades que foram lançadas ao longo do tempo, mas para ser sincero, em termos de valor nutritivo, ele não tem um alto valor nutritivo. Tem em torno de 50% a 52% de digestibilidade, a proteína varia de 8% a 12%, enfim. A proteína não é tão ruim, mas a digestibilidade é difícil passar de 50 e poucos por cento. Provavelmente uma braquiária crescendo no verão, bem manejada, tem um melhor valor nutritivo. Mas ao mesmo tempo, na época do inverno, você pode sobressemear essas pastagens com forrageiros de inverno, como a aveia, o centeio, o azevém ou alguns trevos, né? Certo, são possibilidades de jogar com essas espécies pensando em... O professor Manuel Rosalino, quando a gente gravou com ele gosta do termo time de capins, né? Então, assim, de ter vários, né, pensando na propriedade. Mas antes, e ainda tentando ficar no amendoim, professor José, o senhor comentou alguma coisa sobre o manejo. Então, assim, em linhas gerais, né? A gente sabe que manejo e quantidade de nitrogênio aportado no sistema são fatores que normalmente modulam, né, a composição, né? Tem um trabalho bem legal do pessoal da UFLA, né, de amendoim com braquiária, que quando levantou a régua, né, a braquiária se estabeleceu, quando baixou, né, o amendoim ocupou mais os espaços. Então, se eu fosse trabalhar pensando em manejo, né, tanto, né, altura ou severidade, né, professor, e também a questão da adubação nitrogenada, né, o que que dá para dizer sobre o amendoim, né, nessas situações? Sei que é difícil de determinar um manejo específico, né, mas em linhas mais gerais aí. Enfim, mas a gente recentemente saiu, acho que semana passada, um trabalho do nosso grupo onde colocamos 10 anos de pesquisa com um sistema, né, de produção onde tentamos substituir o adubo nitrogenado por leguminosas. E temos 10 anos de dados, é bastante dado, né? Deu para fazer uma boa análise É o estatística aí dos trabalho do Roger, resultados. professor? É o trabalho do Roger que sai no European Journal of Agronomy. Ah, e nesse trabalho que mostra que, no final das contas, o Bahia Grass com o Arax glabrata no verão, sobressemeado com aveia e trevo no inverno, foi capaz de produzir tanto quanto uma pastagem recebendo 224 quilos de nitrogênio por ano, comparado com esse sistema que eu descrevi anteriormente com as leguminosas, que recebia só 34 quilos. Ou seja, cortou 85% do nitrogênio e produziu a mesma quantidade de ganho de peso por hectare. Então, essas leguminosas fixaram mais de 100 quilos de nitrogênio por ano, e isso equivale aos 200 e poucos quilos de nitrogênio que foi aplicado. Então, às vezes um conceito errôneo, muitas vezes acham que a quantidade de nitrogênio fixado pela leguminosa é mais ou menos semelhante ao que coloca de nitrogênio na pastagem, mas é pelo menos o dobro, por conta de toda a eficiência que tem na adubação, né? E o nitrogênio fixado é nitrogênio dentro da planta. Eu sempre falo isso. Enquanto que o nitrogênio você aplica, é nitrogênio que você está lá jogando e que está querendo que entre na planta, mas você vai ter perdas de normalmente 50%. Então, os 100 kg de nitrogênio fixado no pasto é mais ou menos equivalente a 200 kg de adubação nitrogenada. Então, isso faz diferença, porque a adubação nitrogenada custa dinheiro, né, em qualquer lugar do mundo, aqui e aí. E às vezes vai ter situações onde vai ser econômico, né, aplicar nitrogênio, mas em outras situações... e que situação seria essa? Seria quando o adubo for barato e o boi estiver caro, né? Mas quando o boi estiver barato e o adubo caro, fica mais complicado. E a gente sabe que tem ciclos na pecuária, tem ciclos de commodities, de preços, enfim. Então, se você tem um sistema resiliente, mais estável, que foi outro importante a descoberta do trabalho de Roger, quando analisou os 10 anos de dados, mostrou que os pastos consociados com leguminosas eram mais estáveis, ou seja, numa condição mais crítica, mais difícil,
as leguminosas conseguiam se sobressair em relação ao pasto adubado. Uhum. Eu estava até anotando aqui, professor, porque a diferença, e nesses últimos dias eu li, fiz uma leitura dinâmica, né, mas eu já li né, corri os olhos nesse trabalho que o senhor, né, publicou, e olha que interessante, eu estou até colocando ele num projeto, e eu citei justamente sobre essa questão da resiliência, que é né, do lado dos findings, né, que esse trabalho encontra. Então, assim, resultados muito interessantes, porque de 224 para 34, tem essa questão econômica que o senhor, né, bem colocou, mas existe, professor, também por trás disso, né, uma questão ambiental, né? E aí gostaria, né, que, se possível, o professor comentasse sobre isso, né? E aí antes só se há alguma recomendação específica, por exemplo, pensando em manejo, né? Se há algum manejo de altura, né, e como que isso possa impactar. Então, esses dois pontos, se o senhor pudesse, né, compartilhar conosco aí. Claro, a primeira questão ambiental é muito importante, né? Aqui na Flórida a gente tem um problema sério de lixiviação de nitrato e contaminação dos lençóis freáticos com nitrato na água, né? Dos lagos, dos rios, dos springs que tem aqui, das nascentes. E a gente vem medindo a lixiviação de nitrato nesses sistemas com menos lixiviação, bem menor lixiviação de nitrato nos sistemas consorciados com leguminosa comparado com o sistema adubado, né? Nós medimos também a pegada de carbono e a pegada hídrica desses sistemas, também com mais eficiência nos sistemas consorciados, né? Menor uso de água para a produção de 1 kg de ganho e menor emissão de carbono por quilo de ganho também. Então, todos esses são fatores muito importantes, né? Quando a gente vai analisar o sistema como um todo, né? Em termos de manejo, aqui a gente maneja normalmente com base na oferta de forragem. No verão a gente, enfim, se for pela a definição lá de oferta, é basicamente quilograma de massa de forragem por quilograma de peso vivo animal. Então a gente tenta deixar 1,5 kg de matéria seca de forragem para cada quilo de peso vivo animal. O pasto, em termos de altura, fica em torno de 30, 40 centímetros, eu diria, em torno disso. Mas é a lotação contínua que a gente usa e, enfim, não quer dizer que não poderia fazer lotação com rotação, né, rotacionada, mas aqui na Flórida é pouco usado, né, para ser sincero, em termos do produtor. Então a gente tenta se aproximar o mais possível do real. Aqui tem muito sistema de vaca de cria, são sistemas mais extensivos. E normalmente não se faz muito rotação, mas sim o controle, o ajuste da lotação seria o caminho mais próximo do produtor aqui, vamos dizer assim. Sim, entendo. E até porque quando você avalia desempenho animal, né, é o sistema que possibilita, né, mais fácil do que parcelas menores e ter altura de entrada, por exemplo, né, e saída também. Uhum. Esses animais entram, como eu falei, essas pastagens são sobressemeadas, né, com forrageira de inverno. Então, nessa região daqui do norte da Flórida, a gente tem uma região interessante para a produção de forragem, porque se produz bem no inverno também, dá para os animais ganharem 1 kg de peso por dia, né, de peso vivo, só no pasto de inverno. Então, normalmente os animais entram em janeiro e saem em outubro. Em outubro a gente tem que retirar os animais do meio para o final de outubro para poder ressemear as forrageiras de inverno, né? Isso, eu ia pedir justamente, no caso, antes o senhor falou, por exemplo, das forrageiras de inverno, deu exemplo, acho que era sobre semeado com aveia e trevo, mas aí esse trevo entra todos os anos ou ele consegue se perenizar na área? Pois é, uma boa pergunta. A gente faz uma mistura de trevos. Uhum. Ah, tá, entendi. A gente usa o Crimson Clover, que é o Trifolium incarnatum, e usa o trevo vermelho e o Ball Clover, que é o Trifolium nigrans. E a razão de misturar é porque alguns desses trevos eles são mais precoces e outros são mais tardios, então a ideia é tentar estender a estação de pastejo. O Crimson é mais precoce, o Ball Clover é mais tardio. O Ball Clover ele
produz muita semente, ele tem um florescimento praticamente contínuo ao longo da estação de crescimento, ele não tem um florescimento determinado. Então ele floresce bem ao longo de toda a estação. Então nós temos plantado todo ano, mas provavelmente o Ball Clover eu não precisaria mais de plantar porque já tem um banco de semente muito grande lá. Você perenizou possivelmente na área. Já o Crimson Clover, o problema é que quando ele produz bastante massa e bastante semente, ele começa na época da primavera, quando o páspalo começa a retornar. Então normalmente é difícil você não pode deixar uma camada muita biomassa desse trevo durante essa transição para ele florescer e tudo mais, porque senão ele pode chegar a prejudicar as perenes que estão por vir, né, do verão. Então a gente termina plantando novamente. Provavelmente viria, mas não com o stand que a gente deseja. A gente tenta manter de 30% a 40% de leguminosa na pastagem, a gente tem conseguido fazer isso no inverno e no verão com Arax glabrata. A Adisseu, líder global em soluções nutricionais, é a fabricante do Smartamine M, a metionina protegida de maior excelência para ruminantes há mais de 30 anos. Seus benefícios incluem aumento na produção, melhora na saúde, reprodução e maior longevidade do rebanho. Para mais informações e para calcular o retorno sobre o investimento ao balancear sua dieta com aminoácidos, entre em contato com a Adisseu e tenha acesso ao Milk Smart Calculator. Era justamente bom. Antes eu quero entrar na parte de ciclagem de nutrientes, mas era uma pergunta, né? Porque eu sei que o professor até foi, né? Tem trabalhos em conjunto publicados sobre que proporção tem que ter a leguminosa no dossel. E você pensar, ou se talvez por algum momento você pensou que, bom, quanto mais leguminosas melhor, mas me parece que não é bem assim. Né, existe um ponto aí para manter, para você continuar tendo eficiência do uso, né, da luz solar e transformando em biomassa, e eu acho que não necessariamente a quantidade que tem no dossel necessariamente é a proporção que o animal come, não é, professor? É isso aí, tem uns trabalhos recentes do Nicolas Caran, que foi aluno do professor Sollenberg, muito bons os trabalhos publicados esse ano, e mostra justamente essas curvas de resposta uma mistura de C4, né, o Bahia Grass com leguminosa, com Arax glabrata, no caso, com diferentes proporções, e ele mostra que em torno de 30% a 40% seria a proporção ideal de leguminosa na pastagem, né? Mas você lembrou bem que isso não quer dizer que 30% a 40% de leguminosa na pastagem represente 30% a 40% de leguminosa na dieta. Normalmente os animais selecionam, né? E aqui nós tivemos casos de ter 30% na pastagem e 60% na dieta, por exemplo, né? Os animais, eles selecionam, né? E isso faz com que... Mas mesmo assim, a presença, esse é um ponto importante, da gramínea também é importante para balancear, aumentar a eficiência fisiológica de produção de matéria seca, captação de luz e tudo isso, né? Esse trabalho do Nicolas mostrou isso, em torno de 35% a 40%, enfim, depende da resposta que você esteja analisando, mas para algumas era 30%, para outras 50%, eu diria que 40% é mais ou menos o consenso ali. Mas entre 30% e 40% estaria na faixa boa. Não, conseguindo isso, assim, não vai ser por causa de uns 5% a mais ou a menos, né, que vai ter briga, né? Acho que chegando próximo a isso, né? E esse trabalho, bom, depois a gente pode até deixar aqui na descrição, né? Esse trabalho do Nicolas Caran também foi um trabalho muito interessante, né? Assim, muito elucidativo, né? Sobre o comportamento dos animais em em pastos consorciados. E antes, o senhor falou, bom, falamos um pouco de amendoim, professor, falamos de páspalo, né, de aveia, dos trevos, né, e nessa mistura toda, nesse multiespécies, né, como é que acontece essa ciclagem de nutrientes, né, como que passa, né, bom, o senhor falou, essas leguminosas fixaram 100 quilos de nitrogênio por ano, a gramínea usa isso, ou como que esse nitrogênio ele entra no sistema, né? Como que é a dinâmica, né? Pensando no nitrogênio nesses sistemas onde você tem o componente animal, né? E aí tem uma gramínea, né? Que usa o nitrogênio e tem uma leguminosa que usa, mas enfim, que consegue fazer fixação biológica de N. Claro, né? Excelente pergunta. Bom,
Primeiramente, eu queria destacar a importância da diversidade de espécies, a riqueza de espécies também, e diversidade de grupos funcionais. Nesse caso, é basicamente gramínea, leguminosa, mas enfim, nós fizemos um estudo anterior, começando de coisa bem simples, como só uma gramínea, ou duas gramíneas, três gramíneas, uma gramínea ou leguminosa, duas e duas, três e três, ou então colocando brásicas também no sistema. E vimos que havia um aumento de produção de matéria seca até chegar no platô, quando você chegava em 5, 6 espécies, uma diversidade de grupo funcional. Mais do que isso não valia a pena. Mas o fato é que quando você aumenta a diversidade de grupo funcional e riqueza de espécies, você tende a melhorar a eficiência da utilização de recursos, né, de luz, de água, e essa diferença principalmente temporal, mas não só temporal, né, tem épocas do ano que diferentes espécies crescem de forma diferente, uma mais do que outras, então quando você tem mais de uma espécie, você meio que complementa isso daí, e a diversidade espacial também, por conta de diferentes raízes que exploram diferentes camadas de solo, usam o recurso, né, nutriente, água, luz de forma diferente. Mas é muito importante quando você estiver selecionando essas espécies que elas se complementem, que elas não compitam entre elas, né? Isso é um ponto importante, porque se você só colocar 3 gramíneas, por exemplo, nós vimos que a eficiência, né, de uso de algum dos componentes de nitrogênio, por exemplo, reduzia, né, a concentração de nitrogênio reduzia, porque você começava a ter uma situação de competição. Mas uma vez que você tem essa diversidade de grupo funcional e riqueza de espécies, você melhora a produtividade primária do sistema, que é o principal ponto. Produzir mais biomassa por área, né, com menos recurso, ou produzir mais com menos. Esse é o viés que a gente tenta atingir, né, como se fosse uma produção sustentável. E uma vez que isso acontece, o ruminante ele cicla nutriente, 90% do que ele consome varia um pouco, dependendo da categoria do animal, uma série de fatores, mas em torno de 90% do que consome, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, retorna via excreta, e essa excreta vai ser reciclada e os nutrientes vão estar disponíveis para as plantas adjacentes, né? Existe um pouco de transferência direta lá, por exudação radicular, enfim, os nódulos das leguminosas que morrem e decompõem, mas é uma porcentagem pequena comparada com a transferência por excreta ou por serrapilheira. Então, 2 caminhos principais. Se a forragem é consumida, o nutriente retorna por excreta. Se a forragem não é consumida, retorna via serrapilheira. São os 2 principais caminhos, e tem outros menores, mas esses são os 2 principais. E isso que eu queria chamar a atenção, né, professor? Porque o senhor na fala citou pelo menos 4, né? Transferência direta, decomposição de nódulos, vamos chamar 2 que são abaixo do solo ou no solo. E aí o próximo, a serrapilheira e o animal como agente desse sistema, né? Exato, é. As raízes também morrem e decompõem, a gente também tem medido um pouco essa parte das raízes, né? E se tiver leguminosa, logicamente, enfim, se forem leguminosas fixadoras, né, que nem todas são, mas a gente gosta de trabalhar com as que são, vai entrar nitrogênio no sistema também. Mas o fato é que o animal é um grande reciclador disso daí, e o que não é consumido retorna via serrapilheira. Então, logicamente, tem várias nuances aí na serrapilheira, por exemplo, a qualidade da serrapilheira, que é um problema aí no Brasil. Muitas vezes pasto exclusivo de braquiária, por exemplo, sem adubação, sem leguminosa, você tem uma relação CN muito alta e muitas vezes leva a uma imobilização muito alta de nutrientes, né? Então, mais um caminho, mais uma razão para se colocar leguminosa no sistema. Perfeito. Uma das nossas primeiras gravações aqui foi com a professora Marta Coleman, né, e ela trabalhou bastante com essa questão de relação CN, né, justamente dos resíduos. E só para tentar ter um número, professor, teria como aproximar mais ou menos, bom, de tudo aquilo que é, né, transferido, digamos assim, o que entra nesse sistema, da parte que o senhor já falou que via excreta e via serrapilheira são os principais. Teria como dar mais ou menos um número, quanto que é esse acima do solo e o quanto que acontece abaixo do solo? Esse é um ponto que ainda é muito variável, essa resposta. É variável, com certeza. Eu diria que a maioria é acima do solo com a excreta ou serrapilheira, né? Embora
a decomposição de raízes também pode ser significativa em alguns casos, mas o quanto que retorna por excreto ou o quanto que retorna por serrapilheira varia também com o manejo, né, com a pressão de pastejo. Então, o super pastejo, por exemplo, vai ter uma maior proporção retornando por excreta, o que é uma coisa ruim também, porque a excreta normalmente leva a maiores perdas do que a serrapilheira. Já um subpastejo é mais para serrapilheira, então tentar buscar um equilíbrio aí, como é tudo na vida é bom o equilíbrio, né? Perfeito, professor. Acho que ficou muito claro, né? E aí tem mais um ponto, né? O professor publica, né, bastante sobre esses, e eu li uma publicação recente sobre, bom, novos insights, né? Com esse do manejo de passagem, enfim, o uso de mais do que uma espécie. Antes o senhor falou de complementaridade funcional. É importante que seja complementaridade e não redundância funcional, né? Que você tenha uma lógica, né, não sei se o professor, né, mas assim, que você tenha uma lógica por trás da escolha das espécies, né? Porque se forem espécies que estão dentro do mesmo nicho funcional, o ganho ele acaba sendo pequeno, né? Pequeno, né? Vai ter uma competição, né? Um vai anular o outro, né? Então tem que ser aditivo aí essa relação. Tem que trazer algo novo, né? Tem que complementar, tem que adicionar, tem que produzir mais uma vez com menos e ser mais eficiente no uso de recursos. Perfeito, perfeito, professor. E aqui só tem um último ponto que eu gostaria de falar, né? Porque assim, bom, nós tratamos muito de produção, como o senhor comentou, de biomassa, a gente avalia, né, pensando em nós da produção animal, a gente quer ver o quanto produziu lá de forragem, qual que é o valor nutricional, né, ou a composição químico-bromatológica daquilo, aí entra na questão, né, citamos aqui também de transferência de nitrogênio, então nessa questão da ciclagem dos nutrientes, o senhor citou lá o trabalho super interessante do Roger, né, equiparando, né, o consórcio com o Bahia Grass com 224, né, quilos de N, mas além disso tem outras coisas que também acaba que o sistema entrega e o uso de multiespécies, né, e dentre eles a leguminosa, como por exemplo, né, área para polinizador, né? Então acho que é algo que também é um benefício, né, que a diversidade traz consigo, né, professor? Com certeza, nós tive um aluno aqui, a Lisa Garcia, que mexeu com isso, trabalhou por 3 anos medindo enfim, a diversidade de abelhas, né, de polinizadores. Encontramos 18 espécies diferentes de abelha e mais abelhas nos pastos com leguminosa do que nos pastos só de gramínea exclusiva. Então esse com certeza é mais um fator importante, né, nos serviços ecossistêmicos que as leguminosas trazem, né, já falamos da redução da lixiviação de nitrato, a redução da pegada de carbono, da pegada hídrica também. E na verdade, a gente quando faz as contas do nitrogênio reciclado, a gente consegue de 2 a 3 vezes mais carne produzida por quilo de nitrogênio reciclado nos pastos consorciados com leguminosa comparado com pastos exclusivos de gramínea e adubado com nitrogênio. Considerando, vamos dizer, para a molécula de nitrogênio, você consegue produzir mais carne com aquele que é fixado biologicamente? É porque a eficiência é maior da reciclagem, as perdas são menores. Então essa é a diferença. Então, enfim, mas a pergunta é por que mais gente não usa leguminosa, né? Então, Perfeito. talvez das leguminosas, das herbáceas que eu comentei, perenes, que são promissoras no Brasil, um dos gargalos é a produção de semente. De Arax, por exemplo, a um custo mais baixo. E eu quero destacar aqui o papel do professor Daniel Casagrande, que está abrindo trincheira aí, está liderando um projeto grande, a gente faz parte, mas o Daniel é o líder. Estamos tentando aqui também produzir semente de uma forma mais barata, viável, para chegar a um baixo custo ao produtor. Na hora que a gente conseguir fazer isso, enfim, o sucesso vai estar lá garantido. Sim, porque implantar amendoim por muda, assim, ou precisa ter bastante estagiário, aluno de pós-graduação, ou uma mão de obra contratada grande, porque é um serviço laborioso, né, professor? Pois é, mas os resultados preliminares são promissores, né? A Flávia Simile, que você vai entrevistar, ela também está trabalhando com isso, ela faz parte da equipe, tem trabalhado lá com o Daniel, com a gente, e tem resultados promissores aí para a gente tentar produzir semente de Arax, Pintói, mais barato, e para o produtor, para chegar na mão do produtor por um custo acessível e que ele seja possível plantar. E os resultados com Arax Pintói aí no Brasil são muito bons, né? De vários grupos de pesquisa mostrando melhor desempenho animal, com menor uso de insumos
como adubo nitrogenado. Perfeito. Essa era, o senhor adiantou, era a minha última pergunta, assim, para nós ir fechando, era bom, falamos de todos os benefícios, né, e aí o que limita, né, a adoção, e aí o senhor comentou, né, que um desses motivos é a produção de sementes que é limitada. Mais algum, professor, além disso, que o senhor enxerga, assim, como principais? O principal. Tem o histórico passado das leguminosas, da falta de persistência, né? Tudo isso criou uma cultura de rejeição, mas os dados recentes mostram que é possível, né? Existem caminhos alternativos, desde que a gente consiga colocar no mercado sementes de valor acessível ao produtor. Eu acho que e a pesquisa e a extensão, trabalhando junto, vai mostrando que a realidade pode ser diferente e que mostrando outros caminhos, né? Perfeito. Professor, acho que a gente passou deu uma pincelada e se focou em alguns pontos bem importantes, né? Estou bem satisfeito aí com a nossa, né, conversa e abro um espaço só, né? Se o senhor tem alguma, né? O senhor é um pesquisador nato aí e se destaca, né, nessa e em tantas outras áreas de pesquisa com leguminosas, né? Se o senhor quisesse deixar alguma mensagem final, talvez algum ponto importante sobre esse tema e que talvez não foi contemplado aqui nas minhas perguntas, né? Um espaço para o senhor deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Deixa a mensagem para os jovens estudantes, os jovens pesquisadores e os produtores também, para sempre desafiarem, né, aquele conceito que predomina e que muitas vezes se acha que é verdade, quando muitas vezes pode não ser, né? Então, por exemplo, o dogma de que leguminosa em pastagem não funciona é um exemplo, né? E se você ver os exemplos de sucesso, né, e as pessoas que têm se dedicado e persistido nessa causa mostra que é possível sim, né, tem várias histórias de sucesso e que a gente tem que tentar aprender, né, com as pessoas que tiveram sucesso, quais foram as causas que levaram àquele sucesso e tentar copiar, né? Então não se entregue, não sempre vão atrás da verdade, né? Da verdade absoluta e não confiem em dogmas. Assim como o amendoim forrageiro, temos que ser persistentes, então essa é a Exato, exato. mensagem. Exato, é isso mesmo, Daniel. Perfeito. Professor, para nós finalizar, aonde que as pessoas podem encontrar o senhor ou, né, para entrar em contato? E se o senhor tem alguma dica, talvez, a gente sempre pede no final, alguma dica de livro, né, alguma obra, né, que o senhor tenha lido e gostado, pode ser tanto da área, né, como fora da área, e aonde encontrar o professor José Carlos Dubé. Ô, Daniel, eu sou professor aqui na Flórida, na Universidade da Flórida, fico no norte da Flórida, na Estação Experimental em Mariana. Sou E disponível por talvez e-mail. ou as redes sociais, né, Por professor? e-mail, rede social, LinkedIn, eu considero uma boa rede profissional, né? O Twitter, enfim, todas essas. Ah, e o e-mail, né? Do b@ufl.edu. Livro tem alguns livros, como se fosse quase Bíblia da forragem, né? Mas é importante também ficar atento, como você falou aí de alguns trabalhos recentes, ficar atento nas publicações de periódicos, né? Porque esses são mais atualizados, é a literatura mais nova. Muitas vezes um livro demora muito tempo para ser publicado, né? Demora 5, 10 anos, sei lá. Mas enfim, existem as Bíblias de forragem. Aqui nos Estados Unidos, o Forges, volume 1 e 2, é um material muito bom. No Brasil, eu sei que tem vários livros de forrageiras, tem o pessoal lá de Viçosa, de plantas forrageiras, né, o professor Dilermando. Da Rural de Pernambuco, o professor Messia tem feito um bom trabalho de publicar livros online, enfim, de baixo, de graça, né, não precisa pagar e pode fazer o download, está inclusive saindo em inglês agora para regiões semiáridas. Mas eu diria para ficar atento nos periódicos, nos journals, e talvez seguir pesquisadores que enfim, trabalham na área que você tem interesse, porque principalmente nas redes profissionais, porque normalmente são compartilhados. Eu mesmo sigo vários e aprendo muito nessas redes profissionais. Perfeito, professor. Excelentes dicas aí,
né, o LinkedIn do professor José do B vai ficar aqui na descrição do vídeo, né, para quem tiver interesse de seguir. Professor, muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor hoje. Muito obrigado, ouvintes do Mais Rumo Podcast, e a gente se vê na semana que vem com o episódio da professora Flávia Simbi. Muito obrigado, professor. O prazer foi meu, Daniel. Um abraço para todos.